Milionário. Descobre a ex-esposa grávida cuidando da mãe doente. O que ele ouve o quebra. Milionário. Descobre a ex-esposa grávida cuidando da mãe doente. O que ele ouve o quebra. O milionário a expulsou de sua casa como se fosse lixo, mas quando a reencontrou grávida e cuidando da própria mãe doente, o que escutou do corredor o destruiu para sempre. Saia antes que eu chame a segurança. Não quero te ver nunca mais na minha vida. Você é o pior que já me aconteceu. Essas palavras haviam saído da boca de Gustavo Ribeiro, dono do Grupo Ribeiro Imobiliária, um império avaliado em mais de 8 bilhão de reais com torres residenciais em Jardins, Alphaville e Angra dos Reis. Um homem que tomava café da manhã vendo o saldo de suas contas na Suíça e que usava um relógio Audemars Piguet Royal Oak de 900 mil reais como se fosse um brinquedo. Antes de continuar, querida, se esta história já te tem com o coração apertado, imagine o que vem por aí. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. Há muitas histórias esperando por você aqui. 7 meses. Haviam passado exatamente 7 meses desde aquela noite em que Gustavo Ribeiro empurrou Isabela para fora da porta principal de sua residência no Morumbi, com uma mala meio aberta e os olhos inchados de tanto chorar. A chuva caía forte. Isabela ficou de pé na calçada, debaixo da água, olhando a porta de carvalho maciço se fechar em sua frente. Não gritou, não bateu na porta, não suplicou. Ficou ali 3 minutos completos. Contou cada segundo e depois caminhou. Agora Gustavo estava em seu Mercedes Maybach preto, estacionado em frente a uma casa que não conhecia. Uma casa modesta na Muca, com paredes cor de salmão um tanto descascadas e um canteiro com gerânios vermelhos que alguém cuidava com esmero. O endereço havia sido dado por seu Aurélio, o velho amigo de seu pai, com uma única frase: se você quer saber onde está sua mãe, vá a este endereço. Mas prepare-se, rapaz, porque o que você vai encontrar vai te partir ao meio. Gustavo não entendeu. Sua mãe, Dona Carmen Ribeiro, deveria estar na clínica particular na Vila Mariana, onde ele pagava 15 mil reais mensais por sua atenção, um lugar com enfermeiras 24 horas, jardins e menu personalizado. Mas quando ligou para a clínica, a recepcionista disse com voz tranquila: Senhor Ribeiro, sua mãe recebeu alta voluntariamente há 5 meses. Deixou uma nota que diz: deixe-me procurar. Aqui está. Prefiro morrer com alguém que me ame de verdade do que viver numa gaiola de ouro, onde ninguém me visita. O ar sumiu do carro. Gustavo ficou com o telefone grudado na orelha por 1 minuto inteiro, depois que a recepcionista desligou. Os nós dos dedos brancos sobre o volante, a mandíbula apertada. 5 meses. Sua mãe havia saído da clínica há 5 meses, e ele não havia sabido nem de uma ligação, nem de uma mensagem, porque Gustavo Ribeiro não ligava para sua mãe, depositava dinheiro e acreditava que isso era a mesma coisa. Ele desceu do carro. O terno Brioni de 25 mil reais que usava parecia ridículo naquela rua. Os sapatos Berluti rangiam contra a calçada quebrada. Um cachorro de rua o olhou da esquina com mais dignidade do que Gustavo sentia naquele momento. Ele tocou a porta, ninguém abriu. Tocou novamente mais forte. De dentro, chegou uma voz que ele conhecia melhor que a sua própria. Uma voz que havia escutado sussurrar em seu ouvido durante 3 anos de casamento, que havia dito: eu te amo 1000 vezes sem pedir nada em troca, e que ele havia esmagado como se esmaga uma folha seca. A voz de Isabela, mas não estava falando com ele, estava cantando para alguém. Gustavo empurrou a porta que estava entreaberta e caminhou por um corredor curto com piso de mosaico velho. Cheirava a canja de galinha e a chás de ervas. Na parede havia 3 fotos emolduradas, uma de Dona Carmen jovem, outra do casamento dos pais de Gustavo e uma terceira que o gelou o sangue. Era uma foto de Isabela sorrindo junto a Dona Carmen naquela mesma casa, as duas abraçadas. Dona Carmen parecia magra, frágil, com um lenço na cabeça, mas sorria de verdade. Como Gustavo não a havia visto sorrir em anos, ele parou no batente da porta do quarto e então a viu. Isabela estava sentada em uma cadeira ao lado da cama onde Dona Carmen dormia. Tinha o cabelo preso em uma trança solta. Vestia um vestido azul claro, simples, de algodão Sua barriga era enorme. 7 meses de gravidez, talvez mais.
Isabela acariciava a mão de Dona Carmen com uma mão e com a outra segurava sua própria barriga cantando baixinho uma canção de ninar que Gustavo reconheceu no mesmo instante. Era a mesma que Dona Carmen cantava para ele quando criança. Dorme, meu menino. Dorme, meu sol. Gustavo agarrou-se ao batente da porta. As pernas não lhe respondiam. Isabela. Ela parou de cantar, levantou o olhar e em seus olhos não havia ódio, não havia rancor, não havia lágrimas, havia algo muito pior, havia indiferença. Baixa a voz, disse ela sem se levantar. Sua mãe acabou de dormir. Ela teve muito trabalho hoje. Você está. Gustavo apontou para a barriga com a mão, incapaz de completar a frase. Grávida, completou Isabela, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Sim, de você. 7 meses e meio. O mundo desabou sobre ele. Gustavo deu um passo à frente e Isabela levantou a palma da mão como um muro. Não uma palavra, firme, sem tremor. Não se aproxime, repetiu ela. Você não tem o direito de entrar assim, não? Depois do que você fez. Eu não sabia que você estava grávida. Claro que não sabia, porque não me deixou falar. Me tirou da sua casa às 11 da noite, sob a chuva, com uma mala quebrada. Porque Lorena Queiroz te disse que eu tinha casado com você pelo seu dinheiro e você acreditou nela, na sua sócia, na mulher que há 3 anos tenta entrar na sua cama. Você acreditou nela e não em mim. Cada palavra entrava como um prego enferrujado. Gustavo abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Isabela, eu. Você nada, cortou ela. Sabe o que eu fiz aquela noite depois que você me expulsou? Caminhei 23 quarteirões sob a chuva até a casa da minha tia Rosário. 23 quarteirões, Gustavo, com uma mala que abria e as roupas arrastando-se pelo chão molhado. Um taxista parou e me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Menti, porque é isso que nós mulheres fazemos quando um homem nos quebra. Mentimos que estamos bem e continuamos caminhando. Silêncio. Da rua, ouviu-se a voz de uma vizinha, Dona Lúcia, a do carrinho de coxinhas da esquina, gritando para alguém. Já te disse, Beto, se não regar as plantas morrem igualzinho aos casamentos. Em outro momento, em outra vida, Gustavo teria ignorado essa voz como ruído de fundo, mas agora cada palavra caía sobre ele como uma sentença, porque ele não havia regado nada, nem as plantas, nem seu casamento, nem o amor da mulher que tinha à sua frente. Isabela olhou para a cama onde Dona Carmen se movia inquieta entre sonhos. Sua mãe tem insuficiência cardíaca. Gustavo, grau 3. Você sabia? Não, não sabia. O cardiologista vem toda terça-feira. Eu pago com o que ganho costurando vestidos para uma boutique na Vila Madalena, 30 vestidos por mês. Grávida, com as mãos inchadas, mas eu pago porque o seu dinheiro da clínica ficou na clínica e sua mãe veio comigo. Gustavo engoliu em seco. A garganta ardia. Por que não me ligou? Pigarrada. Isabela o olhou como se ele tivesse perguntado por que o céu é azul. Porque você me disse que não queria me ver nunca mais na sua vida. E eu, diferente de você, escuto o que as pessoas dizem. Dona Carmen se moveu na cama, abriu os olhos devagar, olhou para o filho e Gustavo esperava que a mãe sorrisse, que estendesse os braços, que dissesse meu filho como sempre. Mas Dona Carmen olhou para Isabela primeiro, apertou sua mão e depois olhou para Gustavo com uns olhos que ele nunca havia visto nela. Decepção. Você chegou, disse a idosa com voz rouca. Demorou 7 meses. Gustavo quis falar, quis explicar, quis dizer que não sabia que ela estava ali, que pagava uma fortuna por seus cuidados, que ele... Eu me banho, interrompeu Dona Carmen apontando para Isabela. Ela me dá meus remédios às 6 da manhã. Ela me cozinha a canja que me tira as náuseas. Ela se levanta às 3 da madrugada quando me dá a tosse. Grávida, Gustavo, sua ex-esposa grávida de seu filho, cuida de sua mãe doente. E você me depositava dinheiro. A voz dela falhou. O dinheiro não senta ao seu lado às 3 da manhã, meu filho. Isabela abaixou o olhar. Não disse nada. Não era preciso. Gustavo sentiu as pernas falharem. Ele se encostou na parede. O terno Brioni amassou contra o gesso áspero. O Aldemar Spiguet brilhava em seu pulso como uma zombaria. E o bebê escolheu aquele momento exato para chutar. Isabela colocou uma mão sobre a barriga e fechou os olhos por um segundo.
Um gesto tão natural, tão íntimo, tão absolutamente cheio de amor, que Gustavo entendeu algo com uma clareza brutal. Ele não fazia parte daquela imagem. Isabela, sua mãe e aquele bebê haviam construído um mundo sem ele. Um mundo pequeno, humilde, numa casa descascada na muca. Um mundo onde a canja de galinha valia mais que uma conta na Suíça. E ele estava lá fora batendo numa porta que ninguém o havia pedido para abrir. Isabela nem sempre foi uma mulher que costurava vestidos para sobreviver. Houve um tempo, 3 anos, 4 meses e 11 dias exatos em que Isabela Rocha Ribeiro viveu numa residência de 100 quadrados metros no Morumbi, com pisos de mármore italiano, uma cozinha com ilha de granito preto que nunca usava porque havia chefe e um closet do tamanho de um apartamento inteiro na Vila Olímpia. Ela tinha um anel de noivado com um diamante de 4 quilates avaliado em 5 milhões de reais que Gustavo mandou trazer de Antuérpia. Tinha um Porsche Cayenne branco com interiores de couro cor creme, que cheirava a novo, embora tivesse 2 anos. E tinha um homem pigarrada que lhe dizia: "Minha vida todas as manhãs ao acordar", até que parou de dizer. Agora, sentada na cadeira de plástico ao lado da cama de Dona Carmen, com a barriga pesada e os tornozelos inchados, Isabela se lembrava do momento exato em que tudo se rompeu. Não foi na noite da chuva. Foi antes, muito antes. Foi no dia em que Lorena Queiroz entrou na vida de Gustavo. Lorena Queiroz, sócia minoritária do Grupo Ribeiro, licenciada em Finanças pela FGV, mestrado em Negócios Internacionais pela Columbia University, loira tingida, Taylor Carolina Herrera, saltos Lobotin de sola vermelha que soavam como tiros contra o mármore dos escritórios corporativos. Uma mulher brilhante, calculista e absolutamente obcecada por Gustavo Ribeiro. Isabela soube desde o primeiro dia. As mulheres sabem, sempre sabem. É algo que se sente na forma como outra mulher olha para o seu marido. Meio segundo a mais do que o necessário. Uma risada 1 decibel mais alto do que o natural. A mão que toca o braço e fica um instante a mais. Isabela viu todos esses sinais e os ignorou porque confiava em Gustavo. Erro. Lorena não atacou de frente. Lorena era das que envenenam a água gota a gota. Primeiro foram os comentários casuais. "Ai, Isabela, que lindo seu vestido. É da temporada passada." Depois os sussurros nos jantares corporativos. "Pobre Gustavo, merece alguém que entenda o mundo dele." E finalmente, pigarrada, as mentiras. Lorena fabricou uma conversa falsa em que supostamente Isabela havia confessado a uma amiga que havia casado com Gustavo para nunca mais ter que trabalhar. Gustavo acreditou nela, não em Isabela, não em 3 anos de casamento, não nas manhãs preparando café exatamente como ele gostava, preto, sem açúcar, com uma colherzinha de canela, embora o chefe pudesse fazê-lo, não nas noites esperando-o acordada até a 1 da manhã, porque ele sempre chegava tarde do corporativo, não? Nos domingos levando flores para Dona Carmen na clínica. Enquanto Gustavo assinava contratos, ele acreditou em Lorena. E o pior não foi isso. O pior foi que Isabela já estava grávida quando ele a expulsou. Ela estava com 3 semanas de atraso. Tinha o teste de farmácia escondido na gaveta de sua roupa íntima, embrulhado em um lenço de seda, esperando o momento perfeito para lhe dizer. Ela havia imaginado a cena 100 vezes, um jantar em casa, velas, o teste dentro de uma caixinha embrulhada em papel dourado, o rosto de Gustavo ao entender. Nunca aconteceu. Em vez disso, Gustavo chegou às 11 da noite com os olhos injetados de fúria. Jogou o celular na mesa da sala de jantar e disse: "Me contaram tudo, tudo. Casei com uma interesseira." Isabela se lembrava de ter ficado paralisada como quando o corpo entende antes da mente que algo terrível está acontecendo. Um zumbido nos ouvidos, o chão que se move, as mãos frias. "Gustavo, isso não é. Não me explique nada." Lorena me mostrou as mensagens. "Que mensagens?" "Eu nunca." "Saia." E ele a agarrou pelo braço com força. A marca ficou por 3 dias, 5 dedos roxos sobre a pele que ele costumava beijar. Isabela levou a mala, levou a marca e levou o bebê que Gustavo nem sequer sabia que existia. Os primeiros 2 meses foram os piores. Sua tia Rosário a recebeu em um quarto de 4 por 3M em Grajaú. Uma cama de solteiro, um ventilador de teto que fazia mais barulho que ar
e uma janela que dava para a parede do vizinho. Isabela dormia de lado porque o colchão afundava no centro e as náuseas da gravidez a acordavam às 4 da manhã. Ela se arrastava até o banheiro compartilhado com a tia e seu filho adolescente e vomitava em silêncio para não acordar ninguém. Não comia bem, não dormia bem, mas costurava. Havia aprendido a costurar com sua avó materna, Dona Esperança, uma mulher do Nordeste que fazia bordados à mão, que os turistas pagavam em dólares, sem saber que cada um levava 300 horas de trabalho. Isabela herdou essas mãos, e agora essas mãos a estavam salvando. Encontrou trabalho em uma boutique na Vila Madalena, que vendia vestidos artesanais a R$ 200 cada. Pagavam-lhe R$ 200 por peça. Isabela fazia os cálculos todas as noites antes de dormir. 30 vestidos por mês, R$ 6.000. Menos os R$ 500 de aluguel que dava à sua tia, menos os R$ 1.000 de vitaminas pré, natais e consultas, menos a comida, sobravam-lhe migalhas, mas sobravam, e isso era mais do que Gustavo lhe havia deixado. Nada, nem um centavo, nem uma ligação, nem uma mensagem que dissesse perdão ou sequer você está bem. O silêncio de Gustavo era ensurdecedor, um vazio tão profundo que Isabela às vezes acordava à meia-noite e o procurava na cama com a mão estendida antes de se lembrar onde estava, e quem era e o que haviam feito com ela. Chore uma vez e pronto, disse-lhe sua tia Rosário uma manhã servindo-lhe um prato de cuscuz com ovos que Isabela não tinha fome de comer. Chore uma noite inteira se quiser, mas depois se levanta e não volta a chorar por um homem que não te merece. Me ouviu? Isabela assentiu. Comeu o cuscuz e naquela noite chorou uma vez, apenas uma. Depois se levantou. A ligação de Dona Carmen chegou no 4º mês de gravidez. Isabela estava na boutique cortando tecido de linho cor terracota quando o telefone vibrou com um número desconhecido. Quase não atendeu. Os números desconhecidos ultimamente eram cobradores ou publicidade de cartões de crédito. Mas algo lhe disse para atender. Isabela. A voz era fraca, rouca como papel amassado. Sou Carmen, sua sogra. Bem, sua ex-sogra. Embora para mim você sempre será minha nora. Isabela sentou-se no chão da boutique. As tesouras caíram. A dona a olhou estranho do balcão. Dona Carmen, como está? Onde está? Estou na clínica, filha, mas já quero ir embora. Aqui ninguém fala comigo. As enfermeiras são muito gentis, mas não são família. Gustavo deposita dinheiro todos os meses como se eu fosse uma conta. E eu não quero dinheiro, Isabela. Quero alguém que sente comigo às 6 da tarde e me conte como foi o dia. Isabela fechou os olhos. As lágrimas correram sem permissão. Dona Carmen, eu sei o que meu filho lhe fez. Não foi ele quem me contou, foi seu Aurélio. E me dá vergonha, filha. Me dá vergonha que meu sangue seja capaz de tratar assim uma mulher, mas preciso te pedir algo e sei que não tenho direito. Diga-me, pigarrada, você me deixaria ir morar com você? O silêncio durou 10 segundos. Sei que você não tem espaço, continuou Dona Carmen. Sei que você está grávida. Seu Aurélio me contou isso também, e sei que meu filho não sabe, e que provavelmente não merece saber. Mas eu quero conhecer esse bebê, Isabela. Quero estar lá quando ele nascer. Quero cantar a canção que eu cantava para Gustavo quando ele era criança. Você me deixa, Isabela? Não respondeu com palavras. Respondeu no dia seguinte, quando chegou à clínica com uma mala emprestada e um táxi que pagou com o dinheiro de 3 vestidos. Assinou os papéis da alta, colocou em Dona Carmen um suéter de lã que ela mesma havia tecido e a levou para a casa na Muca, que havia encontrado 2 semanas antes. 2 quartos, um pátio minúsculo com um limoeiro, paredes cor de salmão que precisavam de pintura. É pequena, disse Isabela se desculpando. Dona Carmen olhou ao redor, olhou para o canteiro vazio onde plantariam gerânios, olhou para a cozinha com um mosaico rachado, olhou para o quarto onde cabia uma cama e uma cadeira e nada mais e sorriu. É perfeita, disse, porque aqui cheira a lar. Desde aquele dia a vida de Isabela mudou. Não estava mais sozinha. Tinha uma mulher de 70 anos com o coração doente que a esperava todas as noites, com um chá de camomila pronto e uma coberta dobrada no sofá. Uma mulher que colocava a mão na barriga todas as manhãs e falava com o bebê como se já o conhecesse. Bom dia, meu céu. Sua mãe e eu estamos esperando por você. Não se apresse. Chegue quando quiser. E Isabela, que havia perdido tudo,
O marido, a casa, o anel, o Porsche, a vida que acreditava ser sua, descobriu algo que nenhum terno Brioni nem relógio Audemars Piguet jamais poderiam comprar. Descobriu que o amor não se deposita em uma conta bancária. O amor senta-se ao seu lado às 3 da manhã quando a tosse não para. Mas agora Gustavo estava ali, parado no batente da porta como um fantasma da vida que ela havia enterrado, com seu terno caro e seu relógio obsceno e seus olhos de homem que acaba de descobrir que é pobre sem saber. Isabela o olhava sem piscar e dentro dela, onde o bebê dormia, algo se endureceu. Não era ódio, era decisão. Gustavo não iria entrar nesta vida como se nada tivesse acontecido. Não iria comprar seu perdão com cheques. Não iria chegar com seu carro de 2 milhões de reais e fingir que 7 meses de abandono se apagam com um sinto muito. Se quisesse conhecer seu filho, teria que conquistá-lo, não com dinheiro, com algo que Gustavo Ribeiro nunca havia dado em sua vida. Tempo, e Isabela sabia, com a certeza que só tem as mulheres que caminharam 23 quarteirões sob a chuva com uma mala quebrada, que isso seria a coisa mais difícil que Gustavo Ribeiro faria jamais. Gustavo não foi embora naquela noite, ficou sentado em seu Mercedes Maybach, estacionado em frente à casa cor de salmão na Muca, com o motor desligado e as janelas fechadas. O motorista Martin o olhava pelo retrovisor sem ousar dizer nada. Estavam ali há 4 horas. Senhor, quer que eu o leve para casa? Gustavo não respondeu. Tinha o olhar fixo na janela do quarto onde sua mãe dormia. Uma luz tênue filtrava-se pela cortina. Isabela continuava acordada, provavelmente dando os remédios da noite, provavelmente fazendo tudo o que ele deveria ter feito e nunca fez. Martin, você sabia que minha mãe saiu da clínica? O silêncio de Martin foi a resposta. Sim, senhor. Soube há 4 meses. Seu Aurélio me disse. Pediu que eu não lhe contasse nada. Disse que o senhor tinha que perceber sozinho, que se alguém lhe dissesse, o senhor mandaria dinheiro em vez de vir pessoalmente. Gustavo fechou os olhos. Até seu motorista o conhecia melhor do que ele mesmo. Leve-me para casa, murmurou, mas não dormiu. Ficou sentado no sofá de couro de seu escritório naquela residência do Morumbi, que agora lhe parecia obscenamente grande. 100 quadrados metros para um único homem, 6 quartos vazios. Uma cozinha onde ninguém cozinhava desde que Isabela se fora. Pigarrada. Sobre a escrivaninha de mogno havia um porta-retratos virado para baixo. Gustavo o levantou. Era a foto de seu casamento. Isabela com um vestido de estilista famoso, sorrindo com aquele sorriso que lhe iluminava os olhos por dentro. Gustavo, ao seu lado, olhando-a como se o resto do mundo não existisse. Colocou a foto virada para baixo novamente, não por raiva, por vergonha. Na manhã seguinte, Gustavo chegou à casa da Muca às 7 da manhã sem o Maybach. Sem Martin, pegou um táxi. O taxista o olhou com cara de desconfiado. Um tipo de terno caro pegando um táxi na Vila Mariana às 6h30 da manhã, mas não disse nada. Bateu na porta. Desta vez, Dona Carmen abriu. Ela estava de hobby com um chale de lã sobre os ombros e chinelos gastos que Isabela havia comprado na feira livre da Muca. Parecia frágil, mais magra do que Gustavo se lembrava. As mãos tremiam ao segurar a porta, mas os olhos de Dona Carmen Ribeiro tinham a mesma ferocidade que tinham quando Gustavo era criança e ela vendia coxinhas na rua 25 de março para pagar seus estudos de enfermagem. Aquela mulher nunca havia se quebrado e não começaria agora. Você vem me visitar ou vem fazer uma transferência? Perguntou sem se mover da porta. Venho te ver, mãe, com as mãos vazias. Gustavo pigarrada olhou para as mãos. Efetivamente, vazias. Nem flores, nem fruta, nem pão doce, nem sequer uma sacola de loja de conveniência com um suco. Eu, quando seu pai vinha me ver no hospital depois de uma briga, sempre trazia um ramo de copos de leite e um pão de nata da confeitaria Ideal. Não porque eu pedisse, mas porque ele sabia que eu gostava. Isso se chama conhecer alguém, Gustavo. Você nem sequer sabe qual é a minha flor favorita. Silêncio. Copos de leite, disse Gustavo em voz baixa. Você chega 25 anos atrasado com essa resposta, mas pelo menos sabe. Entre, mas sente-se na cozinha e não incomode a Isabela. Ela está descansando. Ontem à noite o bebê não a deixou dormir. Gustavo entrou. A casa cheirava a café coado e canela.
Na cozinha havia uma mesa redonda com 4 cadeiras disparelhas, uma toalha de plástico com flores amarelas e uma jarra de barro com café recém-feito, tudo limpo, tudo modesto, tudo cuidado com uma atenção que o dinheiro não pode comprar. Ele sentou-se. Dona Carmen lhe serviu café, sem perguntar se queria. Colocou na sua frente um prato com 3 pedaços de pão doce, um pão de queijo, um pão doce e uma broa de milho que havia comprado no dia anterior na padaria do seu Joaquim, a 3 quarteirões dali. Coma, ordenou. Gustavo pegou o pão de queijo, deu uma mordida e, por alguma razão que não podia explicar, aquele pão doce de R$ 5 lhe pareceu melhor do que qualquer prato do D.O.M. ou a Casa do Porco, onde jantava com clientes pagando R$ 1.000 por pessoa. Mãe, preciso falar com a senhora. Fale, por que a senhora saiu da clínica? Eu pagava. Você pagava, repetiu Dona Carmen, sentando-se à sua frente com esforço. Essa é a palavra. Pagava, como se paga a luz, como se paga a água, como se paga uma dívida. Mas eu não sou uma dívida, Gustavo. Sou sua mãe. E uma mãe não precisa que a paguem, precisa que a amem. Eu te amo, mãe. Não, você me ama como conceito. Minha mãe, a senhora. Dona Carmen, mas não me ama como pessoa. Você sabe quando foi a última vez que me visitou na clínica? Não. Que mandasse Martin com flores, que viesse você com seus pés, com seu corpo, com seu tempo. Gustavo engoliu em seco. Não me lembro. 8 meses. 8 meses, Gustavo. Eu vim sozinha para esta casa porque preferi morrer acompanhada a viver sozinha em uma suíte de R$ 15.000 por mês, onde a única coisa que me fazia companhia era um televisor de 65 polegadas. A voz de Isabela chegou do corredor. Dona Carmen, não se agite, o médico disse. Isabela apareceu na porta da cozinha. Parou ao ver Gustavo. Tinha o cabelo solto, despenteado de dormir e o mesmo vestido azul claro do dia anterior. As olheiras marcavam seu rosto. Havia dormido mal. O bebê a havia chutado a noite toda. O que faz aqui? Perguntou sem hostilidade, apenas cansaço. Vim ver minha mãe. Que bom, já era hora. Ela serviu café. Sentou-se ao lado de Dona Carmen, não ao lado de Gustavo, e começou a revisar uma caderneta onde tinha anotados os horários de medicamentos, consultas médicas e gastos do mês, com uma letra pequena e organizada que preenchia cada página. Gustavo, pigarrada, a olhava. Olhava suas mãos, que antes usavam cremes de R$ 2.000 e agora tinham calos da agulha de costurar. Olhava sua barriga redonda e firme sob o vestido de algodão. Olhava a forma como acariciava o braço de Dona Carmen sem perceber. Um gesto automático, natural como respirar. E algo dentro de Gustavo se quebrou. Não com um estrondo, não com um grito. Quebrou-se como o gelo se quebra quando o sol o toca, devagar em silêncio, de dentro. Isabela. Ela levantou o olhar. Preciso te dizer algo. Diga. Lorena mentiu para mim. Isabela não se moveu, não piscou, não respirou mais forte. Pigarrada. Eu já sei, disse com uma calma que cortava mais que qualquer grito. Soube desde o primeiro dia, porque eu nunca disse essas coisas. Nunca. Mas você preferiu acreditar em uma mulher que conhecia há 3 anos de escritório do que na mulher que dormia ao seu lado todas as noites. Isai. E eu fui um. Não termine essa frase, interrompeu Isabela levantando a mão. Porque se você a terminar, vai sentir que já disse e que com isso basta. E não basta, Gustavo. As palavras não apagam o que você fez. Você me tirou da sua casa grávida. Me deixou na rua. Não me procurou em 7 meses. Não ligou para sua mãe em 8. As palavras não consertam isso. E o que conserta? Isabela o olhou diretamente nos olhos, sem raiva, sem choro, com algo pior do que as duas coisas, clareza. Não sei se dá para consertar, mas sei que, se der, não será com um discurso bonito na cozinha numa terça-feira às 7 da manhã. Será com tempo, muito tempo, e com fatos que eu possa ver com meus próprios olhos. Da rua, a voz de Dona Lúcia atravessou a janela. Ouçam, já viram que tem um Mercedes preto estacionado na esquina desde ontem à noite? Capaz é um traficante. É do meu filho, gritou Dona Carmen da mesa com um sorriso maroto que a rejuvenesceu 10 anos. Ah, Dona Carmencita, não sabia que seu filho era traficante. Não é traficante, Lúcia. É pior, é empresário. Gustavo, apesar de tudo, sentiu uma sombra de sorriso cruzar seu rosto. E Isabela, por um segundo,
Um segundo brevíssimo que ela se apressou a esconder atrás da xícara de café também. Mas então o telefone de Gustavo tocou. A tela dizia Lorena Queiroz, e a sombra de sorriso se apagou como uma vela debaixo d'água. Gustavo olhou para o telefone, olhou para Isabela e, pela primeira vez em sua vida, fez algo que nunca havia feito com Lorena Queiroz. Não atendeu. Mas do outro lado da cidade, em um escritório no 38º andar da Torre Ribeiro, na Avenida Faria Lima, um edifício de vidro e aço avaliado em 2-3 bilhões de reais, Lorena Queiroz olhava para seu telefone com os olhos semicerrados. Gustavo não atendia. Gustavo sempre atendia. Algo havia mudado, e Lorena Queiroz não tolerava mudanças que ela não controlava. Abriu seu laptop e entrou no sistema financeiro do Grupo Ribeiro com as credenciais que Gustavo lhe havia dado há 2 anos, quando ainda confiava nela cegamente, e revisou os movimentos do dia. Precisava agir rápido antes que Gustavo descobrisse o que ela vinha fazendo com os fundos do fideicomisso familiar nos últimos 14 meses. Porque se ele descobrisse, não haveria Thayer Carolina Herrera, nem Salto Lobutin que a salvasse. Na cozinha da Muca, Dona Carmen pegou a mão do filho e a mão de Isabela, juntou-as sobre a mesa. Vocês dois vão se resolver, disse com a autoridade de uma mulher que sobreviveu à pobreza, ao câncer e à solidão. Não hoje, não amanhã, mas vão se resolver porque este bebê precisa dos 2 pais e eu preciso ver meu neto nascer sabendo que sua família está completa. Isabela retirou a mão devagar. Isso depende dele, Dona Carmen. Eu sei, filha. Por isso estou dizendo a ele. Gustavo olhou para sua mãe, olhou para Isabela, olhou para a barriga onde seu filho dormia sem saber nada do desastre que seu pai havia criado, e da janela, meio escondido atrás do limoeiro do quintal, um homem de cabelo branco e bengala de madeira observava a cena com olhos que haviam visto muito. Seu Aurélio, o velho amigo de seu pai, o homem que tinha em seu poder a carta que mudaria tudo. Lorena Queiroz não dormia. Fazia 3 noites sem dormir. Sentada em seu apartamento nos Jardins, uma cobertura de 280 quadrados na rua Oscar Freire, com terraço panorâmico, cozinha de design italiano e um closet onde cada peça de roupa tinha seu próprio código de barras em um aplicativo de telefone. Olhava a tela de seu laptop com os olhos secos e a mandíbula apertada. Os números não batiam e isso era um problema. Porque os números nunca batem quando alguém está há 14 meses tirando dinheiro de onde não deve. 47,6 milhões de reais. Essa era a cifra exata que Lorena havia desviado do fideicomisso Ribeiro nos últimos 14 meses. Ela fez isso devagar, com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. Pequenas transferências de 800 mil daqui, 100 mil dali, movimentadas através de 3 empresas fantasmas registradas em Campinas, Salvador e uma em Delaware, Estados Unidos, que existiam apenas no papel. Gustavo nunca revisava o fideicomisso, para isso ele tinha Lorena. Você é a das finanças, ele dizia com aquele sorriso de homem que acredita que delegar é o mesmo que confiar. E Lorena assentia, cruzava as pernas debaixo da mesa de reuniões, e continuava movimentando dinheiro como quem move peças em um tabuleiro de xadrez, onde só ela conhece as regras. Tudo havia funcionado perfeitamente até agora, porque agora Gustavo não atendia o telefone. E quando Gustavo não atendia o telefone, significava que estava pensando. E quando Gustavo pensava, quando parava por um momento para olhar o que tinha à sua frente em vez de assinar às cegas, Lorena ficava nervosa. Ela fechou o laptop. Serviu-se de uma taça de Chateau Margaux, 2010, 15 mil reais a garrafa, e caminhou até a varanda. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo como um circuito elétrico infinito. Do 22º andar, as pessoas pareciam formigas. Lorena sempre pensara que isso era poético. Agora, parecia um aviso. Pegou o telefone e discou. Gustavo, estou há 2 dias tentando te localizar. Temos a reunião com os investidores de Singapura na quinta-feira, e preciso que você assine os documentos do fechamento fiscal antes de... Lorena, a voz de Gustavo soava diferente, mais lenta, mais pesada, como se cada palavra lhe custasse esforço. Amanhã conversamos. Amanhã, Gustavo. Isso não pode esperar. Os de Singapura querem ver os extratos financeiros do fideicomisso. E se não? Disse amanhã. Clique. Pigarrada.
Lorena ficou com o telefone grudado na orelha. O vinho tremeu em sua mão. Um calafrio subiu pela sua coluna vertebral, da base até a nuca, como um dedo gelado traçando uma linha. O fideicomisso. Gustavo havia mencionado o fideicomisso. Não, ela havia mencionado primeiro. Ou não, rebobinou a conversa em sua cabeça. Sim, pigarrada ela disse, mas ele não perguntou nada, não pediu detalhes. Apenas disse amanhã. Ela sabia algo impossível. Os movimentos estavam enterrados sob 3 camadas de empresas fictícias. Nem o melhor auditor os encontraria sem saber exatamente onde procurar. Mas Lorena não havia sobrevivido 36 anos sendo tola e seu instinto, esse instinto de predadora que a havia levado de um apartamento de 2 quartos em Osasco até uma cobertura na Oscar Freire, gritava uma única palavra: perigo. Seu Aurélio chegou à casa da Muca na quarta-feira às 5 da tarde, com uma bengala de madeira de jacarandá em uma mão e um envelope amarelo na outra. Isabela abriu a porta para ele. Ela o conhecia bem. Seu Aurélio Vega havia sido o melhor amigo de seu Eduardo Ribeiro, pai de Gustavo, desde que ambos eram adolescentes vendendo doces na estação de metrô Sé. 2 rapazes do Brás que juraram que sairiam da pobreza juntos. Eduardo conseguiu com a construção. Aurélio conseguiu com a advocacia. Caminhos distintos, mesma fome. Seu Eduardo morreu há 6 anos de um infarto fulminante enquanto revisava os planos de sua última torre em Alphaville. Tinha 62 anos, um império imobiliário e um filho que herdou tudo, exceto o importante, a humildade. Pode entrar, seu Aurélio. Dona Carmen está no quintal tomando sol. Obrigado, filha. Mas primeiro preciso falar com você a sós. Isabela franziu a testa. Algo na voz do velho advogado lhe arrepiou a pele. Ela o levou para a cozinha, serviu café, sentou-se à sua frente. Seu Aurélio colocou o envelope amarelo na mesa, empurrou-o para ela com um dedo. O que é isso? Perguntou Isabela. É a razão pela qual Eduardo Ribeiro me fez jurar em seu leito de morte que cuidaria de sua nora, embora naquele momento você nem sequer conhecesse Gustavo. Isabela não entendeu. Eduardo era um homem que via o futuro como outros veem o passado, explicou seu Aurélio mexendo o café com a colherzinha sem bebê-lo. Sabia que Gustavo era brilhante para os negócios, mas cego para as pessoas. Sabia que o dinheiro mudaria e sabia que algum dia alguém sofreria as consequências dessa cegueira. E o que isso tem a ver comigo? Abra o envelope. Isabela abriu o envelope com mãos que não tremiam. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era uma escritura notarial. O segundo, uma carta manuscrita em tinta azul com a letra apertada e firme de um homem acostumado a assinar contratos. O terceiro, uma ata de doação. Isabela leu a escritura, leu 2 vezes. Na terceira vez, leu em voz alta, devagar, como se as palavras pudessem mudar de significado se as pronunciasse diferente. Esta casa, murmurou. Esta casa onde moramos está em seu nome, completou seu Aurélio. Eduardo a comprou em 2016, 3 anos antes de você conhecer Gustavo. Ele a colocou em um fideicomisso de proteção, com instruções muito claras. Se algum dia a esposa de Gustavo, ou ex-esposa, precisasse de um teto seguro, esta propriedade lhe pertenceria de forma irrevogável. Pigarrada. A doação foi ativada automaticamente quando seu divórcio foi registrado. Isabela soltou os papéis, levou as mãos à barriga. Ele sabia que isso ia acontecer, não sabia os detalhes, mas conhecia seu filho e amava a mulher que seu filho escolhesse, mesmo que ainda não a conhecesse. A carta explica melhor do que eu. Isabela pegou a carta. A letra de seu Eduardo Ribeiro atravessava a página com uma urgência que se sentia através do papel. A mulher que amar meu filho, perdoa-o. Não porque ele mereça, mas porque o rancor pesa mais que a pobreza. Gustavo herdou minha ambição, mas não meu coração. Isso é culpa minha, não sua. Esta casa é sua, não como compensação, mas como promessa. A promessa de que você sempre terá um teto onde ninguém possa te tirar às 11 da noite, sob a chuva. Isabela cobriu a boca com a mão. Às 11 da noite, sob a chuva. Seu Eduardo não poderia ter escrito isso. A carta era de 2018. Isabela conheceu Gustavo em 2019. A noite da chuva foi em 2025, e no entanto lá estava, como se o destino tivesse ditado as palavras.
Seu Aurélio, essa frase. Eduardo era um homem de fé, filha. Dizia que Deus lhe sussurrava as coisas importantes. Eu não sei se foi Deus ou instinto de pai, mas ele escreveu e se cumpriu. Isabela chorou, não de tristeza, não de alívio, de algo maior que as duas coisas, de reconhecimento, de saber que alguém, um homem que nunca conheceu, que morreu antes de ela existir naquela família, a havia protegido do outro lado do tempo. Há algo mais, disse seu Aurélio baixando a voz. A escritura do fideicomisso familiar que Lorena Queiroz administra tem irregularidades. Muitas. Eduardo me deixou acesso aos registros originais e o que Lorena tem feito não é administração, Isabela, é roubo. Isabela secou as lágrimas com o dorso da mão. Gustavo sabe? Ainda não, mas vai saber porque você vai dizer a ele. Por que eu? Seu Aurélio a olhou com aqueles olhos velhos que haviam visto dois rapazes do Brás se tornarem gigantes e um deles morrer muito cedo. Porque se eu disser, Gustavo vai reagir com a cabeça, vai chamar seus advogados, vai iniciar uma auditoria e Lorena terá tempo de esconder as provas. Mas se você disser a ele, Gustavo vai reagir com o coração. E quando um homem reage com o coração, não dá tempo ao inimigo de se preparar. Isabela olhou o envelope. Olhou a carta de um homem morto que a havia amado sem conhecer, lá. Olhou sua barriga onde o bebê dormia e tomou uma decisão, mas não a que seu Aurélio esperava. Não vou dizer eu, disse Isabela. Quem vai dizer é o pai dele com esta carta. Seu Aurélio sorriu pela primeira vez em toda a tarde. Eduardo tinha razão, murmurou. Disse que a mulher de Gustavo seria mais esperta que ele. Do quintal, a voz fraca de Dona Carmen chegou flutuando. Já terminaram de cochichar ou vão me deixar aqui sozinha com as lagartixas? E por um momento, só um momento, a casa cor de salmão Namuca se encheu de algo que não se compra, nem se vende, nem se deposita em nenhuma conta do mundo. Encheu-se de esperança. Dona Carmen não teve uma boa noite. A tosse começou às 2 da madrugada. Seca, profunda, como se algo dentro de seu peito se recusasse a soltar o que aprendia. Isabela se levantou antes que o segundo acesso de tosse terminasse. Já tinha o ouvido treinado, esse sexto sentido que as mulheres que cuidam de alguém doente desenvolvem e que as acorda meio segundo antes de o som chegar. Sentou-se na beirada da cama de Dona Carmen. Levantou suas costas com cuidado, ajeitando 2 almofadas atrás para que respirasse melhor. Deu-lhe um gole de água morna com mel, colocou a mão no peito e contou as respirações. 18 por minuto. Muito rápidas. Calma, Dona Carmen. Respire comigo. Devagar, para dentro, para fora, para dentro. A idosa a olhou com olhos úmidos, não de choro, de cansaço. O cansaço de um corpo que funciona há 70 anos e que começa a pedir permissão para parar. Isabela, diga-me, você acha que Eduardo está me esperando? Isabela engoliu o nó que se formou em sua garganta. Seu Eduardo Ribeiro havia morrido há 6 anos. Mas Dona Carmen falava dele como se tivesse saído para comprar o jornal e estivesse demorando um pouco mais do que o normal. Tenho certeza que sim, Dona Carmen. Certeza. É que às vezes eu o sinto aqui. A idosa tocou o peito com a mão trêmula, aqui dentro, como se estivesse parado atrás da porta, esperando que eu termine o que tenho que fazer antes de ir com ele. E o que falta por fazer? Dona Carmen sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Conhecer meu neto e me certificar de que meu filho não seja tão burro a ponto de te perder 2 vezes. Isabela soltou uma risada que se misturou com as lágrimas. Limpou os olhos com a manga do roupão. Dona Carmen, seu filho é um idiota. Eu sei, mas é meu idiota e tem conserto. Os Ribeiros sempre têm conserto. Demoramos, mas chegamos. Eduardo demorou 5 anos para me pedir em casamento. 5 anos, Isabela. Eu já havia dito sim 3 vezes, e ele continuava sem comprar o anel. Sabe por quê? Pigarrada. Por quê? Porque queria me dar um que eu merecesse. E como não tinha dinheiro para um bom, trabalhou 5 anos extras até poder comprá-lo. Um anel de ouro com uma pedrinha de quartzo rosa que parecia diamante se batesse o sol. Custou-me R$ 200 naquela época, e eu o usei 40 anos como se valesse 1 milhão. Dona Carmen abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, tirou uma caixinha de veludo gasto verde escuro com as pontas descascadas. Abriu-a. Dentro estava o anel, pequeno, simples,
com uma pedra rosada que brilhava sob a luz tênue do quarto, como uma promessa que o tempo não pôde quebrar. Quero que você o tenha, Dona Carmen. Eu não posso. Pode e vai poder. Este anel não vale nada em uma joalheria, mas vale tudo nesta família. Eduardo me deu com as mãos sujas de cimento na calçada da rua 25 de março às 6 da tarde de uma terça-feira, enquanto eu vendia coxinhas. Não se ajoelhou, não houve flores. Me disse: Carmen, não tenho nada para te oferecer, exceto minha vida inteira. Você a quer? Silêncio. E eu disse que sim, porque um homem que te oferece sua vida inteira é mais rico do que um que te oferece uma conta bancária. Isabela pegou o anel, apertou-o na palma da mão. A pedra de quartzo rosa estava morna, como se guardasse o calor de 40 anos de casamento dentro de suas facetas diminutas. Coloque-o, disse Dona Carmen, não no dedo de casada, no outro, o do coração, para que quando meu neto nascer, a primeira coisa que toque seja a mão de sua mãe com o anel de sua avó. Isabela o colocou. Serviu perfeitamente, como se a mão de uma mulher de 28 anos tivesse sido moldada para um anel que um pedreiro comprou por R$ 200 há 40 anos em uma banca do centro histórico. As duas mulheres ficaram em silêncio. O relógio de parede, um relógio antigo de pêndulo que seu Aurélio lhes havia dado, marcava 3h17 da madrugada. Lá fora, a cidade de São Paulo dormia com aquele sono leve das cidades que nunca descansam completamente. Dona Carmen, há algo que preciso lhe dizer sobre a carta de Eduardo. Isabela a olhou com os olhos muito abertos. A senhora sabe da carta? Filha, eu fui casada com aquele homem 40 anos. Conheço cada papel que escreveu, cada centavo que escondeu e cada segredo que guardou. Sei da casa, sei que está em seu nome e sei que Eduardo fez isso porque me amava e porque sabia que a mulher que amasse Gustavo precisaria de proteção. E quanto a Lorena, o dinheiro do fideicomisso? Dona Carmen fechou os olhos. Quando os abriu, a doçura havia desaparecido. Em seu lugar havia algo mais antigo, mais duro. O olhar de uma mulher que vendia coxinhas às 5 da manhã no inverno e que não tinha medo de nada. Lorena Queiroz é uma cobra. Eu soube desde o primeiro dia que a vi entrar no escritório do meu filho com aqueles saltos vermelhos fazendo barulho como se o mundo lhe pertencesse. Mas as cobras têm uma fraqueza, Isabela. Elas acreditam que ninguém as vê rastejar. E eu a vi desde o primeiro dia. Por que não disse nada a Gustavo? Porque os filhos não escutam suas mães até que tropecem sozinhos. É a lei mais antiga do mundo. Você pode dizer ao seu filho 1000 vezes que o fogo queima, ele não vai acreditar até que se queime. O bebê chutou forte. Isabela soltou um suspiro e se ajeitou na cadeira. Já já você chega, meu céu. Sussurrou para a barriga. Tenha paciência. Sua avó e eu estamos arrumando a bagunça que seu pai deixou. Dona Carmen riu baixinho, depois tossiu, depois riu de novo. Eduardo dizia que os ribeiros nascem fazendo barulho e morrem fazendo barulho. Parece que seu bebê já é ribeiro de carteirinha. Gustavo chegou às 7 da manhã de quinta-feira com um buquê de copos de leite brancos frescos comprados no Mercado Municipal de São Paulo às 6 da manhã, onde um vendedor chamado Seu Zé lhe cobrou R$ 180 e disse: se são para sua mãe, leve também um maço de mosquitinho, que as senhoras mais velhas gostam de mosquitinho. Gustavo não sabia o que era mosquitinho. Seu Zé lhe mostrou umas flores minúsculas, brancas, que pareciam espuma solidificada. Gustavo comprou 3 maços. Quando Dona Carmen os viu, chorou. São iguaizinhos aos que seu pai me trazia. Gustavo colocou as flores em um jarro de barro que encontrou na cozinha. Trocou a água, arrumou-as como pôde, desajeitado, sem graça, com as mãos de um homem que nunca havia arrumado flores em sua vida. Isabela o observava da porta sem que ele soubesse, e algo diminuto, frágil, como um broto verde despontando entre o concreto, moveu-se dentro de seu peito. Não era perdão, ainda não. Era a possibilidade do perdão. Tem mais uma coisa, Gustavo, disse Isabela entrando na cozinha. Ele se virou. Tinha uma pétala de copo de leite grudada na manga do paletó. Não era Brioni. Desta vez era um paletó azul marinho mais simples, sem marca visível, calça social cinza, sapatos normais, como se tivesse entendido que naquela casa as roupas caras eram uma grosseria. Preciso que você leia algo, disse Isabela, e lhe estendeu o envelope amarelo. Gustavo o pegou, abriu-o.
Tirou a carta de seu pai, leu as primeiras linhas de pé, na terceira linha sentou-se. Na quinta linha, tinha os olhos vermelhos. Quando chegou a frase, às 11 da noite, sob a chuva, o envelope caiu de suas mãos. Ele ficou olhando a letra de seu pai, como se o homem morto estivesse sentado à sua frente, olhando-o com aquela mistura de amor e decepção que só um pai pode fabricar. Pai, murmurou e chorou. Não como os homens choram nos filmes, uma lágrima elegante rolando pela bochecha. Chorou de verdade, com o rosto enrugado, os ombros tremendo, o ar entrando aos soluços pela boca aberta. Chorou como não havia chorado desde o funeral de seu pai, onde segurou as lágrimas porque os ribeiros não choram em público. Mas ali não havia público, apenas Isabela, Dona Carmen e as flores que cheiravam a perdão. Leia a escritura, disse Isabela suavemente, e depois olhe os números do fideicomisso. Seu pai deixou os registros originais com seu Aurélio. Compare-os com os atuais. Gustavo limpou o rosto com as mãos, pegou a escritura, leu a doação, leu os registros, e então, como uma bomba que explode em câmera lenta, entendeu. A casa de Isabela, o fideicomisso saqueado, Lorena, as mentiras, as mensagens falsas, tudo era uma peça do mesmo quebra-cabeça. Lorena não apenas lhe roubara dinheiro, ela lhe roubara Isabela, porque enquanto ele expulsava sua esposa para a rua, Lorena tinha as mãos dentro do fideicomisso, levando milhões que pertenciam à família que ela mesma havia destruído. Gustavo levantou o olhar. Seus olhos já não estavam vermelhos de choro, estavam vermelhos de fúria. Quanto ela levou? Perguntou com uma voz que Isabela nunca lhe havia escutado. Baixa, plana, perigosa, 6 milhões de reais, disse Isabela. Seu Aurélio tem cada movimento documentado. Gustavo levantou-se da cadeira, caminhou até a janela, olhou a rua da Muca, os fios de luz cruzados, a mercearia da frente, o cachorro dormindo na esquina, e apertou os punhos até que os nós dos dedos ficassem brancos. Vou destruí-la, disse. Não, respondeu Isabela por trás. Ele se virou. Você não vai destruí-la, Gustavo. Você vai fazer justiça. O que não é a mesma coisa. A destruição é o que Lorena faz. A justiça é o que seu pai faria. Gustavo a olhou. Olhou para sua mãe, que da cadeira do canto assentia em silêncio. Olhou para o anel de quartzo rosa no dedo de Isabela e, pela primeira vez, escolheu escutar. Lorena Queiroz atacou numa sexta-feira. As sextas-feiras eram seu dia favorito para manobras sujas. As pessoas baixam a guarda nas sextas, os advogados vão embora cedo, os contadores fecham os laptops às 3 da tarde, os juízes saem para almoçar. O mundo corporativo afrouxa a gravata e olha para o outro lado. Mas Lorena não relaxou nada. Às 9 da manhã, enviou um e-mail aos 6 sócios minoritários do Grupo Ribeiro Imobiliária com o assunto irregularidades na conduta do CEO. Anexou um arquivo de 40 páginas com demonstrativos financeiros alterados que faziam parecer que Gustavo havia desviado fundos para uma conta nas Ilhas Cayman. Os números eram falsos, mas tão bem fabricados que pareciam reais. Às 10, ligou para Mônica Salles, a jornalista de finanças mais temida do Brasil, e vazou os mesmos documentos. Às 11 da manhã, enviou uma mensagem a Gustavo. Preciso te ver hoje. É urgente. Tenho informações que podem afetar sua família. E às 11h15, Lorena discou um número que Gustavo não conhecia. Um advogado particular de Campinas que se especializava em impugnações de fideicomissos e que por R$2.000 poderia iniciar um processo para invalidar a escritura de doação que seu Eduardo havia deixado em nome de Isabela. O plano era simples. Destruir Gustavo diante de seus sócios, destruir a escritura de Isabela perante a lei e ficar com tudo. Lorena se olhou no espelho do banheiro de seu escritório. Ajeitou o colar Cartier de ouro branco, R$200.000, presente que ela mesma comprou com dinheiro do fideicomisso, e sorriu. O sorriso de alguém que acredita que já venceu. Isabela soube que algo estava errado quando Gustavo chegou à casa da Muca à 1 da tarde com o rosto desfigurado e o telefone vibrando sem parar no bolso do paletó. Os sócios receberam um relatório falso, disse ele sem cumprimentar, entrando na cozinha. Lorena está me acusando de desviar fundos com documentos que ela fabricou. Isabela secou as mãos com o pano de prato
Estava preparando canja de macarrão para Dona Carmen. O cheiro de tomate e coentro enchia a casa. Sente-se, pigarrada, disse. Não posso me sentar, Isabela. Ela está me destruindo. Se os sócios acreditarem nela, podem votar para me tirar da minha própria empresa, da empresa que meu pai construiu com as próprias mãos. Gustavo, sente-se. Algo na voz de Isabela, aquela calma que ele havia confundido com fraqueza durante 3 anos de casamento e que agora começava a reconhecer como fortaleza, o fez obedecer. Ele sentou-se na cadeira de plástico da cozinha. O telefone continuava vibrando. Ele o colocou virado para baixo sobre a mesa. Agora me escute, disse Isabela sentando-se à sua frente. Lorena quer que você reaja, quer que você corra para o escritório gritando, que ameace os sócios, que contrate advogados agressivos, que encha tudo de processos, porque enquanto você faz barulho, ela esconde as provas reais. É assim que ela opera, não vê? Assim ela te manipulou comigo. Encheu você de barulho para que não escutasse a verdade. Gustavo a olhou, a escutou. E o que eu faço então? Nada. Hoje você não faz nada. Nada. Amanhã seu Aurélio vai apresentar os registros originais do fideicomisso ao tabelião público que certificou a escritura do seu pai. Cada movimento que Lorena fez está documentado. Cada real desviado tem data, hora e conta de destino. Seu pai era um homem que guardava tudo. Gustavo, cada recibo, cada contrato, cada assinatura. Seu Aurélio tem 14 meses de evidências em um cofre em seu escritório na Rua da Consolação. Lorena não sabe que esses registros existem e o relatório falso que ela mandou para os sócios. Que o leiam, que o estudem. Quando virem os registros originais ao lado dos documentos de Lorena, a mentira cai sozinha. Você não precisa gritar. Os números gritam por você. Gustavo encostou-se na cadeira, exalou. Era a primeira vez em sua vida que alguém lhe dizia, não faça nada. E a instrução tinha mais força do que qualquer ordem de ataque. Do quintal, a voz de Dona Lúcia, a vizinha, chegou, falando com alguém por cima do muro. Oiga, Dona Carmencita, vi que seu filho vem todos os dias agora. Já se reconciliaram? Ou ele só vem comer de graça? Dona Carmen, sentada em sua cadeira de plástico sob o limoeiro com uma coberta nas pernas, respondeu sem se virar. Vem aprender humildade, Lúcia, que é o que lhe faltava. Ah, então que se apresse, porque a humildade demora mais para chegar que o ônibus da linha 76. Isabela sorriu. Gustavo não, mas algo no canto de seus lábios se moveu como um músculo que tenta lembrar como se sorri. Lorena se impacientou. Gustavo não respondia às mensagens. Não foi ao escritório. Não ligou para os sócios. Não fez nada. E a ausência de reação era pior que qualquer contra-ataque. Pigarrada. Porque Lorena não podia medir o que não podia ver. Às 5 da tarde, de sexta-feira, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria pessoalmente procurar Isabela. Não sabia exatamente onde ela morava, mas um detetive particular que lhe devia favores lhe deu o endereço em menos de 2 horas. Lorena entrou em seu BMW X5 branco e cruzou a cidade. Chegou às 7 da noite. A rua estava tranquila. Cheirava a comida. Um grupo de crianças jogava futebol na esquina. Lorena desceu do carro com seus saltos Louboutin, sua bolsa Hermès Birkin de 5 milhões de reais pendurada no braço e caminhou até a porta cor de salmão com o canteiro de gerânios vermelhos. Bateu. Isabela abriu. As 2 mulheres se olharam. Isabela em seu vestido de algodão com a barriga de quase 8 meses, o cabelo preso, as mãos com calos de costura. Lorena em seu tailleur Carolina Herrera, com a maquiagem perfeita, o colar Cartier brilhando, os lábios pintados de um vermelho que parecia sangue seco. Você deve ser Isabela, disse Lorena com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. E você deve ser a mulher que destruiu meu casamento, respondeu Isabela sem se mover da porta. Entre eu estava esperando. Lorena piscou. Não esperava isso. Entrou. A cozinha cheirava a camomila. Isabela apontou para a cadeira onde Gustavo se sentava todas as manhãs. Lorena sentou-se, cruzou as pernas, colocou a bolsa Birkin sobre a mesa como um troféu. Serei direta, disse Lorena. Sei que você tem uma escritura em seu nome, uma doação feita pelo pai de Gustavo. Quero que me venda. Não está à venda. Tudo está à venda, querida. É uma questão de preço, não é? Bufada, pigarrada.
Há coisas que não estão à venda, mas você não entenderia isso. As pessoas que dão preço a tudo não conhecem o valor de nada. Lorena apertou a mandíbula. Olha, Isabela, vou te explicar isso de uma forma que você possa entender. Eu tenho advogados, tenho recursos, tenho contatos no registro público de imóveis que podem fazer essa escritura desaparecer em 48 horas. Posso tornar sua vida impossível. Posso fazer com que nenhum banco lhe dê crédito. Posso fazer com que a boutique onde você costura seus vestidinhos pare de contratá-la. Quer brigar comigo? Pense bem, porque eu não perco. Isabela a ouviu por completo. Não a interrompeu. Não se alterou. Quando Lorena terminou, Isabela tomou um gole de seu chá de camomila e disse: Terminou? Sim. Bem, agora vou te contar algo que minha avó Esperança me ensinou. Ela me disse: Isabela, quando uma cobra te ameaça, não corra. Fique parada, porque a cobra ataca o que se move. Se você ficar parada, a cobra se desespera. E quando se desespera, morde o ar. E quando morde o ar, os dentes se mostram. E quando os dentes se mostram, todo mundo sabe o que ela é. Silêncio. Você acabou de me morder o ar, Lorena, e eu vi seus dentes. Mas não apenas eu. Isabela apontou para a porta da cozinha. Lorena virou a cabeça. Gustavo estava parado no batente da porta. Ele estava lá desde que Lorena disse: Serei direta. Ao seu lado, seu Aurélio segurava seu telefone com a tela acesa, gravando cada palavra, cada ameaça, cada dente. O rosto de Lorena perdeu a cor. O vermelho dos lábios parecia grotesco contra a palidez repentina. A bolsa Birkin sobre a mesa de plástico parecia de repente o que sempre foi. Um objeto caro em um mundo onde o caro não significa nada. Gustavo, começou Lorena. Não diga nada, disse ele. Você já disse o suficiente. Isso é uma armadilha. Vocês me armaram uma armadilha. Não, disse Isabela de sua cadeira com a mão sobre a barriga onde o bebê dormia. Você veio sozinha. Ninguém te convidou, ninguém te obrigou. Você bateu na minha porta, sentou na minha cozinha e disse o que disse porque acreditou que eu era fraca. Esse foi o seu erro, não a armadilha, o seu erro. Seu Aurélio guardou o telefone no bolso do paletó. Senhorita Queiroz, disse com a voz tranquila de um advogado que venceu mais casos com paciência do que com gritos. Contrate um bom advogado, um muito bom, porque na segunda-feira, logo cedo, vou apresentar uma denúncia à Promotoria Geral por fraude, desvio de fundos e falsificação de documentos. E com esta gravação vou adicionar ameaças, coação e extorsão. Lorena levantou-se. A cadeira rangeu contra o mosaico. Os saltos Louboutin escorregaram 1 milímetro no chão úmido da cozinha. Um detalhe pequeno, insignificante, mas que Isabela notou com satisfação silenciosa. Pela primeira vez em sua vida, Lorena Queiroz estava perdendo o equilíbrio e mal estava começando a cair. Lorena saiu sem dizer uma palavra. O BMW arrancou com um pneu cantando que despertou o cachorro da esquina e fez Dona Lúcia espiar pela janela. Ai, Dona Carmencita, agora sim já aconteceu de tudo nesta quadra. Primeiro traficantes, agora corridas. Só falta Nossa Senhora Aparecida vir de helicóptero. Dona Carmen, de seu quarto, respondeu com voz cansada, mas firme. Calma, Lúcia, não foi a Virgem, foi a Justiça. E essa não precisa de helicóptero. Chega caminhando devagar, mas chega. A segunda-feira amanheceu cinzenta sobre a cidade de São Paulo. Um céu de chumbo cobria a Avenida Faria Lima de ponta a ponta, como se a cidade soubesse o que estava para acontecer e tivesse decidido vestir-se de luto antecipado. Torre Ribeiro, 42 andares de cristal e aço. O edifício mais alto do corredor financeiro, avaliado em 2-3 bilhões de reais, brilhava opaco sob a luz filtrada como um diamante ao qual tiraram o sol. Às 9 da manhã, a sala de reuniões do 38º andar estava lotada. Os 6 sócios minoritários do Grupo Ribeiro Imobiliária ocupavam suas cadeiras de couro ao redor da mesa oval de madeira de Nogueira. Cada um tinha à sua frente uma pasta azul marinho com o logotipo da empresa gravado em prata. Cada um havia lido o relatório de Lorena. Cada um tinha perguntas, e cada um olhava a cadeira vazia na cabeceira da mesa, a cadeira de Gustavo com uma mistura de impaciência e suspeita. Lorena estava sentada à direita da cabeceira, terno preto valentino, brincos de pérola, as mãos cruzadas sobre a mesa com a calma estudada de quem acredita ter o controle.
Havia dormido 4 horas. Havia maquiado o cansaço com camadas de corretivo e pó compacto. Por fora parecia impecável. Por dentro, era um cabo prestes a estourar. Gustavo, ele vai vir ou não? Perguntou o Dr. Azevedo, o sócio mais antigo. Um homem de 63 anos com bigode grisalho e terno cinza que usava o mesmo par de abotoaduras de prata desde 1987. Enviei 3 mensagens a ele, disse Lorena. Não respondeu. Acho que isso diz muito sobre. A porta se abriu. Gustavo entrou primeiro sem terno. Camisa branca arregaçada até os cotovelos, calça escura, sapatos simples. Parecia outro homem. Os sócios se entreolharam. Atrás de Gustavo entrou seu Aurélio Vega com sua bengala de jacarandá e uma pasta de couro gasta que parecia ter mais anos do que vários dos presentes. E atrás de seu Aurélio, uma mulher jovem que ninguém conhecia, Adrá, Mariana Teixeira, tabeliã pública número 247 do estado de São Paulo, com uma pasta vermelha debaixo do braço e expressão de quem veio para trabalhar, não para conversar. Lorena se endireitou na cadeira. O cabo interno tensionou um pouco mais. Bom dia, disse Gustavo sentando-se na cabeceira. Antes de começarmos a agenda, quero ler algo para vocês. Não é um documento financeiro, não é um relatório, é uma carta. Meu pai, Eduardo Ribeiro, escreveu-a em dezembro de 2018, 2 anos antes de morrer. É dirigida a mim, mas acredito que todos nesta sala precisam ouvi-la. Gustavo, não acho que este seja o momento para... Começou Lorena. Lorena cortou Gustavo sem levantar a voz. Você vai querer ouvir isso, eu prometo. Tirou a carta do bolso interno da camisa, desdobrou-a com cuidado. O papel estava amassado pelas vezes que a havia lido durante o fim de semana. A tinta azul havia borrado em um canto. Uma lágrima provavelmente caída enquanto lia às 3 da manhã na cozinha da casa da Muca, sozinho com uma xícara de café frio e o peso do mundo nos ombros. Começou a ler em voz alta. Gustavo, meu filho, se você está lendo esta carta, é porque as coisas saíram como eu temia, não como eu queria, mas como eu temia, porque eu te conheço, meu filho. Eu te conheço desde antes de você nascer, desde que sua mãe me disse que você estava a caminho. E eu saí correndo para a rua 25 de março para comprar um par de sapatos de bebê que não podia pagar, mas que comprei de qualquer forma, porque um filho merece que seu pai faça loucuras por ele. Eu te conheço e sei que você herdou o melhor e o pior de mim. O melhor, minha fome, a vontade de construir algo grande, algo que dure, algo que tenha meu nome. O pior, minha cegueira, a incapacidade de ver o que tenho à minha frente quando estou ocupado olhando para o que quero conquistar. Eu cometi esse erro com sua mãe. Passei 15 anos construindo um império e esqueci de construir um lar. Sua mãe me perdoou porque é melhor pessoa que eu, mas o perdão tem cicatrizes, Gustavo, e as cicatrizes doem quando chove. Não sei quem será a mulher que você escolher, mas sei que ela vai sofrer por você, porque nós, ribeiros, fazemos sofrer as mulheres que nos amam. Não por maldade, mas por estupidez, o que é pior. Porque a maldade pode ser combatida, mas a estupidez precisa ser curada de dentro. Deixei para ela uma casa pequena em um bairro normal com paredes que precisam de pintura e um limoeiro no quintal. Não é muito, mas é um teto, um lugar onde ninguém possa expulsar lá às 11 da noite sob a chuva. Porque se você for como eu e rezo a Deus para que não seja, mas provavelmente vai cometer esse erro, e quando o cometer, pelo menos ela terá para onde ir. Agora, o mais importante, o que me tira o sono, o fideicomisso. Gustavo, não confie o dinheiro desta família a ninguém que não seja da família. O dinheiro atrai serpentes, como a luz atrai mosquitos. E as serpentes mais perigosas não são as que se veem, são as que sentam ao seu lado na mesa de reuniões e sorriem enquanto te mordem debaixo da mesa. Deixei os registros originais de cada real que entra e sai do fideicomisso nas mãos de Aurélio. Se algum dia os números não baterem, procure-o. Ele saberá o que fazer. E por último, filho, o dinheiro não senta ao seu lado às 3 da manhã. Sua mãe me disse isso uma vez, há 20 anos, e eu fui tão idiota que não entendi até que estava morrendo. Não seja como eu, Gustavo. Não espere morrer para entender o óbvio. Eu te amo com tudo o que sou e tudo o que me faltou ser. Seu pai, Eduardo. Gustavo dobrou a carta. O silêncio na sala de reuniões era absoluto.
O tipo de silêncio que pesa, que ocupa espaço, que empurra as paredes para fora. O doutor Azevedo tirou os óculos, limpou os olhos com um lenço de tecido que tirou do bolso do paletó. Ele conhecia seu Eduardo desde os anos 80. Haviam construído juntos as primeiras 3 torres, quando o Grupo Ribeiro não era mais do que 2 homens com uma caminhonete e um sonho. Os outros sócios olhavam a mesa, alguns engoliam em seco. Um deles, o engenheiro Costa, o mais jovem, 41 anos, duro como o concreto que vendia. Tinha os olhos vermelhos. Lorena não se movia. As mãos continuavam cruzadas sobre a mesa, mas os nós dos dedos estavam brancos, a mandíbula apertada, os olhos fixos em um ponto invisível no ar, como um animal que sabe que a jaula está se fechando, mas ainda não encontra a saída. Agora, disse Gustavo com voz firme, Adrá, Teixeira vai apresentar os registros originais do fideicomisso familiar, certificados pelo cartório público e custodiados por seu Aurélio Veiga desde a morte de meu pai. E depois vamos comparar, luz linha por linha, com os demonstrativos financeiros que a senhorita Queiroz enviou na sexta-feira. Seu Aurélio abriu a pasta, tirou 14 pastas, cada uma rotulada com um mês, de junho de 2024 a julho de 2025. Distribuiu-as entre os sócios. Adra. Teixeira ligou o projetor. Na tela apareceram 2 colunas de números. À esquerda, os registros originais. À direita, os demonstrativos financeiros de Lorena. As diferenças saltavam como feridas abertas. 3, 2 milhões de reais aqui. 5, 8 milhões de reais ali. 4 milhões de reais em uma transferência para uma empresa em Campinas que não existia. 2 milhões de reais para uma conta em Delaware, que estava registrada em nome de uma sociedade fantasma, cujo único beneficiário era Lorena Queiroz. Leu Adrá. Teixeira em voz alta, sem inflexão, sem drama, com a neutralidade cirúrgica de quem apresenta fatos e deixa que os fatos falem. Todos os olhos se voltaram para Lorena. Ela não falou, não se defendeu, não gritou, não chorou. Permaneceu sentada com as mãos cruzadas e os olhos fixos na mesa, como uma estátua de cera a qual alguém esqueceu de dar expressão. Tenho mais uma coisa, disse Gustavo e pegou seu telefone. Pressionou reproduzir. A voz de Lorena preencheu a sala de reuniões. Eu tenho advogados, eu tenho recursos, eu tenho contatos no registro público que podem fazer essa escritura desaparecer em 48 horas. Eu posso tornar sua vida impossível. A gravação da cozinha da Muca, cada ameaça, cada palavra, cada dente à mostra. O doutor Azevedo colocou os óculos, olhou para Lorena e disse com a mesma voz com que havia fechado contratos de centenas de milhões durante 40 anos. Senhorita Queiroz, a senhora está demitida do Grupo Ribeiro Imobiliária com efeito imediato. Sua participação acionária será congelada enquanto se determina o valor total da fraude e eu lhe recomendo, com todo o respeito do mundo, que não esteja neste edifício daqui a 15 minutos. Lorena levantou-se. As pernas tremiam, mas caminhou reta, pegou sua bolsa, caminhou até a porta, parou, virou-se, olhou para Gustavo. Seu pai não era um santo, disse com a voz quebrada. Também tinha segredos. Sim, respondeu Gustavo, mas seus segredos eram para proteger sua família, os seus eram para destruir, lá. Lorena saiu. O som dos saltos Louboutin sobre o mármore do corredor foi diminuindo a cada passo, tec, 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 até desaparecer por completo. E com esse silêncio algo terminou. Seu Aurélio se aproximou de Gustavo, colocou a mão em seu ombro, não disse nada, não era preciso. Gustavo cobriu a mão do velho com a sua e a apertou. Obrigado, seu Aurélio, não me agradeça. Agradeça ao seu pai e agradeça à mulher que está em sua casa cuidando de sua mãe com um bebê prestes a nascer. Ela é quem merece tudo isso. Gustavo Pigarrada assentiu. E pela primeira vez em muitos anos soube exatamente para onde tinha que ir. Pigarrada. Lorena Queiroz perdeu tudo em 17 dias. Na segunda-feira foi demitida. Na terça-feira, a promotoria abriu inquérito. Na quarta-feira, seu advogado devolveu o adiantamento e se recusou a representá-la. Na quinta-feira, suas contas foram congeladas, as do Itaú, do Bradesco e de Delaware. 6 milhões de reais que ela não podia mais tocar.
Ficou com R$ 3.000 em dinheiro e um cartão de crédito que foi recusado quando tentou pagar um café na Oscar Freire. Na sexta-feira, Mônica Salles, a mesma jornalista a quem Lorena havia vazado o relatório falso, publicou a história real com números, contas, empresas fantasmas e a gravação de áudio. Em 3 horas teve 2,4 milhões de visualizações. Na segunda-feira seguinte, ela foi chamada para depor, chegou sem advogado. Sentou-se em uma cadeira de plástico cinza, em frente a um promotor público que a tratou exatamente como a qualquer acusado. Tiraram suas impressões digitais, tiraram fotos, leram seus direitos. E Lorena Queiroz, a mulher que caminhava sobre saltos de sola vermelha como se o mundo fosse seu, se descobriu sentada em uma cadeira de plástico, sem poder pagar um café e sem ninguém que lhe atendesse o telefone. Porque as mentiras não fazem amigos, fazem cúmplices. E os cúmplices desaparecem quando a polícia bate à porta. Gustavo não celebrou. Não houve champanhe, não houve brindes na sala de reuniões, não houve a satisfação cruel do vencedor olhando o vencido de cima. Gustavo havia querido destruir Lorena. Isabela lhe ensinou que a justiça não era o mesmo que a destruição. E ela tinha razão. O que Gustavo fez foi algo muito mais difícil do que se vingar. Começou a mudar, não de repente, não com um discurso dramático nem uma promessa grandiloquente. Mudou como as coisas reais mudam, devagar, em silêncio, com o esforço invisível de quem sabe que cada pequeno passo é mais honesto do que um salto espetacular. No primeiro dia, chegou à casa da Muca às 6 da manhã. Isabela estava preparando os remédios de Dona Carmen. Gustavo a observou da porta. Aprendeu quais eram os comprimidos azuis para o coração e quais os brancos para a pressão. Aprendeu que o copo de água tinha que estar morno, porque a água fria lhe dava tosse. Aprendeu que as gotas do ouvido eram colocadas com a cabeça inclinada e que era preciso contar até 30 antes de endireitá-la. No segundo dia, ele cozinhou, não muito bem. O arroz ficou grudado no fundo da panela. A canja de galinha ficou aguada porque ele colocou muita água e pouco frango. A tapioca que tentou aquecer na chapa queimou de um lado e ficou crua do outro. Dona Carmen comeu tudo sem reclamar. Quando Gustavo se desculpou pelo arroz, a idosa o olhou com uma ternura que doía. Seu pai cozinhou pior do que isso por 20 anos, meu filho, e eu comi tudo. Sabe por quê? Por quê? Pigarrada. Porque a comida tem um sabor melhor quando feita por alguém que te ama, mesmo que queime o arroz. Gustavo sorriu, um sorriso pequeno, torto de homem que está aprendendo a usar músculos que tinha esquecidos. No terceiro dia, lavou a roupa à mão no tanque de cimento do quintal com sabão em barra e uma escova de plástico. As mãos que assinavam contratos de milhões de reais agora esfregavam manchas de molho nos aventais de Isabela. As palmas das mãos ficaram vermelhas. Um nó do dedo sangrou porque ele esfregou com muita força. Ele o enfaixou com um curativo que Dona Carmen colocou com mãos trêmulas. Já me deu vontade de ficar doente mais vezes, brincou a idosa, só para ver meu filho fazendo o que fazer. No quarto dia, acompanhou Isabela à feira da Muca, carregou as sacolas, aprendeu a escolher os tomates, firmes, mas não duros, vermelhos, mas não demais, sem manchas pretas. Aprendeu que o coentro se compra em maço e que é preciso cheirá-lo antes de pagar. Aprendeu que o abacate perfeito cede um pouco quando você o aperta, mas não afunda. Seu Joaquim, o padeiro, o viu chegar com as sacolas de compras e disse: "Oiga, jovem, você não é o do carro preto que estava estacionado aqui semanas atrás?" "Sim, sou eu." "Pois que bom que desceu do carro. Daqui de baixo as coisas se veem diferente, não é?" Gustavo assentiu porque seu Joaquim tinha razão. De baixo, da calçada quebrada, da mercearia da frente, da padaria que cheirava a pão doce recém-saído do forno, as coisas pareciam completamente diferentes, pareciam reais. No quinto dia, Isabela falou com ele pela primeira vez, sem que ele falasse primeiro. "O café está pronto", disse da cozinha sem se virar. 3 palavras apenas, mas Gustavo as recebeu como se fossem um abraço, porque essas 3 palavras significavam algo enorme. Ela estava começando a incluir-lo, não a perdoar-lo. Isso viria depois, se viesse, mas a incluir-lo, a reconhecer que ele estava ali, que estava ficando, que não era uma visita. No sexto dia, às 3 da madrugada,
Dona Carmen tossiu. Isabela se levantou como sempre, mas desta vez, quando chegou ao quarto, Gustavo já estava lá sentado na cadeira de plástico ao lado da cama com o copo de água morna na mão, as almofadas já ajeitadas. Eu cuido, disse a Isabela. Vá dormir, o bebê precisa que você descanse. Isabela ficou parada na porta. Ela o olhou para o homem que um dia a expulsou de sua casa às 11 da noite e que agora estava sentado às 3 da manhã ao lado de sua mãe doente com um copo de água morna na mão. Ela não disse nada, mas antes de sair passou por ele e tocou seu ombro com a mão. Um toque, 2 segundos, leve como uma pena. Gustavo Pigarrada fechou os olhos e engoliu as lágrimas, porque esse toque valia mais que o Aldemar Piguet de R$900 mil, mais que a residência do Morumbi, mais que a Torre Ribeiro e seus 42 andares de cristal. Esse toque dizia: estou te vendo, você está aqui e isso importa. O bebê nasceu em uma terça-feira às 4h37 da manhã. Isabela rompeu a bolsa às 11 da noite de segunda-feira. Gustavo a levou ao hospital em um táxi, não no Maybach, não em uma ambulância particular, em um táxi verde com um taxista chamado Jorge, que dirigiu como se sua própria filha estivesse nascendo, furando 3 semáforos vermelhos e gritando: ânimo, senhora, está quase lá. Dona Carmen ficou em casa. Não podia ir ao hospital. O cardiologista havia proibido. O esforço era demais para seu coração, mas ela ficou acordada, sentada em sua cama com o rosário entre os dedos, rezando cada mistério com a voz baixa e constante de uma mulher que havia falado com Deus a vida toda e que sabia que Deus às vezes responde. Às 4h37, Gustavo ligou. Mãe, já nasceu, é menina, está perfeita. Dona Carmen apertou o rosário. E Isabela, está bem? Sim, mãe, está bem. É a mulher mais forte que conheci na minha vida. Isso eu já sabia, meu filho. Fico feliz que você finalmente saiba. Silêncio. Como vai se chamar? Perguntou Dona Carmen. Gustavo olhou para Isabela, que segurava o bebê contra o peito. A menina tinha os olhos fechados e os punhos cerrados, como se o mundo fosse algo que precisava ser agarrado com força. Isabela lhe acariciava a cabeça com um dedo. Em sua mão brilhava o anel de quartzo rosa. Carmen, disse Gustavo. Carmen Valentina Ribeiro. Do outro lado da linha, Dona Carmen chorou. Não com a tosse seca de uma mulher doente, mas com o choro limpo de uma avó que acabara de ouvir o nome mais lindo do mundo. Tragam-me, sussurrou. Tragam-me minha neta. Pigarrada. 2 dias depois, Gustavo carregou Carmen Valentina enrolada em uma manta de algodão que Isabela havia costurado à mão durante os últimos 2 meses. Ponto por ponto, fio por fio, com a paciência de quem sabe que as coisas feitas com amor demoram mais, mas duram para sempre. Eles entraram na casa da Muca. Dona Carmen estava sentada em sua poltrona no quintal sob o limoeiro. Tinha seu melhor chale, um de lã cinza que Eduardo lhe deu em seu 30-grau aniversário, e o cabelo penteado com uma trança que Isabela fez antes de ir para o hospital. Gustavo colocou o bebê em seus braços. Dona Carmen a olhou. A menina abriu os olhos, grandes, escuros, com aquele olhar dos recém-nascidos que parece vir de outro lugar, como se ainda se lembrassem de onde vem. Olá, Carmen Valentina, sussurrou a avó. Sou sua avó e vou te contar algo que ninguém mais vai. Sua família é um desastre. Seu avô era teimoso como uma mula. Seu pai é um burro que demorou 7 meses para perceber o óbvio, e sua mãe é a mulher mais valente que já pisou nesta terra. O bebê bocejou. Mas somos seus, continuou Dona Carmen com a voz embargada. Com todos os nossos desastres, somos seus, e você é nossa para sempre. Isabela sentou-se ao lado de Dona Carmen. Gustavo sentou-se do outro lado. Os 3 olhavam a menina que dormia sem saber que havia nascido em uma casa de paredes cor de salmão, em um bairro onde os cães dormem nas esquinas e as vizinhas gritam das janelas. Mas onde o amor verdadeiro, o que fica às 3 da manhã, crescia como o limoeiro do quintal, sem pressa, com raízes profundas, dando frutos quando ninguém esperava. Gustavo pegou a mão de Isabela. Ela não a retirou. Demorei, disse Gustavo em voz baixa, mas cheguei. Isabela o olhou. Olhou-o de verdade, não com indiferença, como no primeiro dia, nem com raiva, como nos dias seguintes. Olhou-o com algo novo, algo que ainda não tinha nome.
mas que se sentia como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade que durou 7 meses. Sim, disse ela, você chegou. E essas duas palavras ditas em voz baixa, sob um limoeiro, em uma casa humilde na Muca, com um bebê dormindo nos braços de uma avó doente, foram mais poderosas do que qualquer contrato, qualquer cifra, qualquer torre de cristal e aço de 42 andares. Porque o amor não se assina, se vive. 6 meses depois, a casa da Muca já não era a mesma. Não porque Gustavo a tivesse reformado com mármore italiano ou janelões do chão ao teto. Não, as paredes continuavam sendo cor de salmão. Isabela se recusou a mudar a cor. Assim estavam quando sua mãe chegou, assim ficam. O que mudou foi o que havia dentro. O canteiro da entrada, que antes tinha 6 gerânios vermelhos, agora tinha 12. Dona Carmen os plantou ela mesma, de joelhos sobre uma almofada que Gustavo colocava no chão todas as manhãs para que as articulações não dossem. O cardiologista havia dito que a jardinagem era boa para o coração. Não o coração da medicina, esclareceu Dona Carmen. O outro, o de verdade. No quintal, o limoeiro havia dado frutos pela primeira vez em 3 anos. 14 limões amarelos que Isabela usava para fazer suco de limão com chia, que servia em uma jarra de barro todas as tardes às 5. Gustavo, pigarrada, Dona Carmen, o bebê, e ela sentavam-se sob a sombra da árvore nas mesmas cadeiras de plástico desparelhas de sempre e tomavam água de limão, enquanto o sol descia por trás dos telhados do bairro. Gustavo continuava sendo dono do Grupo Ribeiro Imobiliária. Continuava tendo a residência do Morumbi, os carros, as contas, as torres, mas já não morava lá. Morava na Muca. Não porque Isabela o tivesse pedido. Ela nunca lhe pediu nada. Foi ele quem um dia chegou com uma mala, uma única, modesta, sem marca, e a deixou na entrada sem dizer nada. Isabela o olhou. Olhou a mala, olhou Dona Carmen, que de sua poltrona no quintal fingia que não via, mas sorria atrás de sua xícara de camomila. O quarto dos fundos tem espaço para um colchão de solteiro, disse Isabela. Mas você vai ter que dividir o banheiro com sua mãe e ela demora 40 minutos. Posso esperar? Disse Gustavo. É bom que sim, porque se você a apressar, ela vai te dar uma chinelada e tem boa mira. Do quintal, Dona Carmen gritou. Tenho excelente mira, pergunte ao seu pai, que descanse em paz. E assim, sem cerimônia, sem anúncio, sem contrato notarial, Gustavo Ribeiro mudou-se para uma casa de 2 quartos na Muca, onde a água quente demorava 3 minutos para chegar, onde pelas paredes se ouvia o vizinho roncar, e onde o despertador era o canto de um galo que alguém do fundo da quadra se recusava a dar. E foi sem dúvida a melhor decisão de sua vida. O programa se chamou Casa Esperança. Foi ideia de Isabela. Gustavo colocou o dinheiro, mas a ideia, o nome, a alma, tudo isso foi dela. A residência do Morumbi, o 100 quadrado metro de mármore, os 6 quartos vazios, a cozinha gourmet onde ninguém cozinhava, se transformou em um refúgio para mães solteiras grávidas. Mulheres que haviam caminhado seus próprios 23 quarteirões sob a chuva. Mulheres que haviam dormido em quartos emprestados com ventiladores que faziam mais barulho que ar. Mulheres que costuravam, limpavam, vendiam coxinhas, carregavam tijolos, faziam o que fosse necessário para que seus filhos nascessem com um teto. Gustavo contratou uma equipe médica completa. Ginecologistas, enfermeiras, uma psicóloga especializada em trauma. Isabela desenhou o programa de acompanhamento, oficinas de costura, de culinária, de administração básica. Cada mulher que chegava recebia 3 coisas: um quarto privado, atendimento médico gratuito e a promessa de que ninguém, absolutamente ninguém, a tiraria dali às 11 da noite. A primeira mulher a chegar chamava-se Lúcia. Tinha 21 anos, 4 meses de gravidez e um olho roxo que tentou esconder com o cabelo. Isabela a recebeu na porta, pegou suas mãos, não perguntou o que havia acontecido, não pediu explicações, apenas disse: aqui você está segura, ninguém vai te machucar. E se alguém tentar, terá que passar primeiro por cima de mim, de minha sogra e de um advogado de 80 anos, com uma bengala que bate muito forte. Lúcia chorou. Isabela a abraçou e da sala Dona Carmen, que havia insistido em ir à inauguração, embora o cardiologista revirasse os olhos, olhava a cena com os olhos brilhantes
e o rosário entre os dedos. Em 6 meses, a Casa Esperança recebeu 22 mulheres. Nasceram 9 bebês. 3 mulheres encontraram trabalho estável. Uma terminou o ensino médio, outra começou a estudar enfermagem. Inspirada, disse, pela história de Dona Carmen, que aos 22 anos vendia coxinhas e aos 25 já era enfermeira formada. Gustavo nunca colocou seu nome no edifício nem o da empresa. Na entrada sobre Pigarrada, a porta de carvalho, que alguma vez foi a entrada de sua mansão, havia uma placa simples de madeira pintada à mão. Casa Esperança, porque todas merecem um teto onde ninguém as expulse sob a chuva. Abaixo, em letra menor, uma dedicatória, em memória de Eduardo Ribeiro, que construiu torres, mas nunca esqueceu que o mais importante é um lar. Em um domingo de outubro, seu Aurélio visitou a casa da Muca com sua esposa, Dona Conceição, uma mulher miúda de cabelo branco e risada contagiante, que trazia uma travessa de feijoada feita em casa e um bolo de brigadeiro que pesava mais que ela. Sentaram-se todos no quintal. As cadeiras de plástico já não eram suficientes. Gustavo teve que pegar 2 banquinhos de madeira da cozinha. Carmen Valentina dormia em seu carrinho sob a sombra do limoeiro, com os punhos cerrados e a boca entreaberta, fazendo aquele som suave que os bebês fazem quando sonham com coisas que os adultos já esqueceram. Dona Carmen estava melhor, não curada. O coração continuava fraco, as manhãs continuavam difíceis. A tosse aparecia quando o clima mudava, mas melhor. O cardiologista disse que em 20 anos de carreira, nunca havia visto uma recuperação assim em uma paciente de sua idade. Pigarrada, não é a medicina, disse, é algo mais. E Dona Carmen, quando lhe contaram o que o médico disse, respondeu: claro que é algo mais. Chama-se ter uma neta que me segura o dedo às 3 da manhã. Isso cura mais que qualquer remédio. Seu Aurélio levantou seu copo de suco de limão com chia. Quero dizer algo, anunciou, e a mesa ficou em silêncio. O velho advogado olhou para Gustavo, olhou para Isabela, olhou para Dona Carmen, olhou para o bebê dormindo e olhou para cima como se procurasse alguém que não estava na mesa, mas que de alguma forma ainda estava presente. Eduardo, disse ele, falando para o céu com a naturalidade de um homem que há 60 anos conversa com vivos e mortos sem distinção. Seu filho é teimoso, burro e demorou 7 meses para perceber o que você soube em 5 minutos. Mas ele chegou, compadre. Chegou. E sua neta tem seus olhos. E sua nora tem mais dignidade que todos os ribeiros juntos. E sua esposa continua sendo a mulher mais teimosa. Aurélio, protestou Dona Carmen, mas ria. Seu pai ficaria orgulhoso, disse seu Aurélio a Gustavo, baixando o copo. Não do empresário, mas do homem, que é o que ele sempre quis que você fosse. Gustavo não respondeu. Não podia. Tinha o nó na garganta que os homens têm quando finalmente entendem algo que deveriam ter entendido muito antes, mas que a vida, em sua sabedoria cruel e generosa, lhes concede entender justo a tempo. Isabela pegou a mão dele por baixo da mesa. Ele a apertou. Ela apertou de volta. Dona Lúcia espiou por cima do muro. Ouçam, isso é feijoada e não me convidaram? Venha, Lúcia, gritou Dona Carmen, mas traga umas tortilhas, que as nossas acabaram. Ai, pigarrada, Dona Carmencita, sempre me convida pela metade, igualzinho ao seu filho, que chegou pela metade em tudo, mas no final chegou. A mesa inteira riu. Até Carmen Valentina se moveu no carrinho como se a risada tivesse chegado a ela através do sono e tivesse decidido que o mundo onde acabara de nascer não era tão ruim, afinal. Gustavo olhou a cena. O quintal diminuto com o limoeiro carregado de frutos, as cadeiras desparelhas, a jarra de barro, sua mãe rindo com as bochechas coradas, seu Aurélio cortando o bolo com uma faca que não cortava bem, Dona Lúcia passando um prato de tortilhas por cima do muro, Isabela servindo suco de limão com a mão livre enquanto com a outra embalava o carrinho. E sua filha Carmen Valentina, dormindo com os punhos cerrados, com o futuro inteiro pela frente, com uma família quebrada que havia sido colada com as mãos, com paciência, com canja de galinha e arroz queimado e remédios às 6 da manhã. Gustavo olhou tudo isso e entendeu, finalmente, o que seu pai tentou lhe dizer do túmulo. O dinheiro constrói torres, mas o amor constrói lares. E um lar de verdade com paredes cor de salmão e um limoeiro no quintal,
e uma vizinha que grita por cima do muro. Vale mais que todos os arranha-céus do mundo, porque os arranha-céus desabam, mas os lares permanecem. Fim. Se esta história tocou seu coração, curta e inscreva-se no canal. Há muitas outras histórias esperando por você aqui. E lembre-se, o amor verdadeiro não se compra, se constrói um dia de cada vez. M.